louvar com o hino 154, né, que possamos estar firmes, né, nas promessas do Senhor, porque tempos melhores virão, né, essa é a promessa do Senhor. Amém? Bom dia, povo de Deus, Igreja do Senhor. Vamos ficar de pé para cantarmos juntos esse hino, né? O qual tem por título Firme nas Promessas, né? E somos a Igreja do Senhor, somos o povo dele, povo do seu pasto, o povo do seu rebanho. E vamos nessa, firmes com o Senhor, amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes na promessa do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Estaremos fazendo a leitura bíblica de alguns textos. Eu e a irmã Regiane vamos estar alternando essa leitura bíblica. Os irmãos podem sentar. Primeiro se encontra em Gênesis, capítulo 1, 26 e 28. Eu leio o primeiro texto, a irmã Regiane lê o primeiro, irmã. Eu leio o segundo e a gente vai alternando. Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 3 e 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia.
esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Então, entre as árvores do jardim. Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pode ler, irmão. Romanos. Romanos 8, 19, 21. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na presença de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. Né? Que, então, esse último versículo, né, irmãos, que diz que o mundo, né, espera a manifestação dos filhos de Deus, a nossa manifestação. Nós não podemos parar e deixar de nos manifestar como filhos de Deus, né, no meio de uma geração tão corrupta, né, para que muitos sejam libertados e venham também a se tornar filhos de Deus. Amém? Amém. Ministério de louvor. Vamos cantar a esse Deus que é poderoso e que criou todas as coisas. Amém? Que os irmãos quiserem ficar de pé para adorar, fiquem à vontade. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos e séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. O que está
assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória toda a ti, ó Deus, seja o domínio pelos séculos e séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E nós iremos cantar agora, claro que você vai ficar cada um no seu lugar, né? Mas vamos cantar uma verdade da palavra do Senhor, quando diz que em comunhão recebemos cura, certo? Em comunhão somos restaurados. E é verdade. Quando nós se unimos, quando nós estamos juntos em comunhão, quando nós confessamos os nossos pecados uns com os outros, esse espírito de unidade, nós recebemos cura. Nós somos curados. Amém? Quão bom e suave é estar junto a ti, compartilhando do poder que vem dos céus. Uma família ajustada para o crescimento, alcançando outras vidas pelo amor. Quão bom! Quão bom e suave é estar junto a ti, compartilhando do poder que vem dos céus. Uma família ajustada para o crescimento, alcançando outras vidas pelo amor. Em comunhão recebemos cura, em comunhão somos restaurados, os tesouros são revelados e o óleo da unção é derramado sobre nós. Em comunhão recebemos cura, em comunhão somos restaurados, os tesouros são revelados e o óleo da unção é derramado sobre nós. Em comunhão
comunhão, em comunhão. Eu vou pedir à irmã Regiane que faça uma oração daqui a um instante, pelos nossos, podem sentar os irmãos, pelos nossos convidados, né? Temos aqui estou vendo aqui o convidado do irmão Edilson, né? Edilson Rabelo, seja muito bem-vinda, né? Que Deus a abençoe, volte sempre. E se temos mais alguém que não faça ainda parte da igreja, eu acho que não, todos os demais já são da igreja, né? Mas queremos orar pela nossa convidada e por convidados para hoje à noite, né? Que possamos estar pensando em trazer alguém para estar ouvindo a palavra de Deus. À noite, não à tarde, né? 15h30, né? Oremos. Oremos. Santo, nós te somos gratos por cada pessoa que está aqui, por cada filho teu, por cada membro, por cada visitante. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe até essa casa, nos trouxe até esse santuário. Bem verdade que é um templo físico, mas aqui é onde nós encontramos também a tua presença. Abençoa, ó Deus, a convidada do irmão Edilson, abençoa os demais irmãos, abençoa, Senhor Deus, aqueles que ainda irão chegar. Ó Senhor, estamos aqui juntos, unidos em comunhão, em unidade, para ouvir a tua voz. Fala conosco e nos dá a tua bênção, o teu favor imerecido. Essa oração eu faço a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que mesmo em comunhão possamos ainda lembrar que estamos vivendo uma segunda onda, né, dessa pandemia e que temos que continuar respeitando o distanciamento, né? Às vezes a gente tem aquela vontade de dar um aperto de mão no irmão, um abraço, mas vamos nos conter, vamos nos cumprimentar com o cotovelo, né? E vamos evitar a aproximação, né? Porque essa onda, essas variantes do vírus têm uma transmissibilidade ainda mais rápida do que o primeiro, ok? Só esse lembretinho. Pastor Abraão. Vai ser aqui, pastor? Amados, eu gostaria que você, que está lá atrás, no caso o irmão Riba. Irmão Riba, está me ouvindo bem? Ótimo. Irmãos, com essa reforma aqui, a gente ainda não tem uma acústica boa, então por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Bom dia, meus amados de Deus. Eu quero desejar a vocês paz de espírito, saúde, ânimo, força, graça. Diga, amada. Hoje, eu quero orar por você. Oremos, Adão nosso Deus. Eu sei que é um privilégio vir à casa de Deus, e poucos hoje vieram, né? Muitos estão em casa nesse momento. E nós vamos orar também pelos que estão em casa e nos assistem. Ó Pai Celestial, Deus de graça, Deus de poder, Deus justo, Deus santo, Deus fiel, Deus que cuida de nós.
Estamos vivendo algo difícil, algo novo. Algo que tem causado insegurança, medo, aflição no povo, em cada um de nós. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus soberano, um Deus que rege o universo, um Deus que conduz as nossas vidas. Pai, Filho e Espírito Santo, vem em socorro dessas pessoas, ó Deus. Vem em socorro de nós e nos ampara com as nossas famílias. E ajude os que estão no vale da sombra da morte, os que estão nos leitos de hospitais, os que estão sem assistência nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, vem em socorro dos aflitos. E eu te peço pelas famílias que estão aqui representadas, por aqueles que estão em casa, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Por aqueles que estão na rua, no trabalho, nessa manhã, pelos que estão na linha de frente dos hospitais, as casas de saúde, os postos. Toma nas tuas mãos os que estão lidando diretamente com as pessoas doentes da Covid. Em nome de Jesus, dê ânimo aos médicos e a todos os profissionais de saúde. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, hoje a gente se propõe a tratar de um tema muito importante, que Jesus deu muita importância. Às vezes, a pessoa pensa que falar de dinheiro, sobre como a gente se relaciona com o dinheiro, com os bens, não é uma coisa espiritual. E lidar com o dinheiro, com bens, com recursos materiais, é algo espiritual. Às vezes a pessoa pensa assim, fé é uma coisa, religião é uma coisa, negócios à parte. Não. A maneira como nós lidamos com os nossos negócios tem muito a ver com a maneira que nós vivemos e nos relacionamos com Deus. Dinheiro é algo neutro. O dinheiro não é um Deus para algumas pessoas, nem um demônio, mas ele pode se tornar uma bênção ou uma maldição, depende como você, como a sua família, trabalha com ele. Como você se relaciona com o dinheiro. Então, o nosso objetivo nessa manhã é falar à igreja, aos membros, né? Eu sei que aqui, muitos lares são regidos de forma monoparental, quer dizer, com uma mulher na frente ou um homem. Às vezes é uma senhora, uma mulher que conduz toda a família e ganha o dinheiro e paga as contas para os filhos, para manter toda a casa. A gente tem aqui na membresia muitos lares dirigidos por mulheres. Mas a gente tem aqui também lares em que ainda tem o estilo patriarcal na condução do dinheiro. Como é isso, a família patriarcal? Quer dizer, toda a família depende do marido, do cônjuge, do esposo. Ele paga as contas, ele ganha o dinheiro, e ele paga tudo, compra tudo. E assim, o que a gente quer orientar os irmãos, aqui também tem casais onde o homem e a mulher trabalham fora, ou tem uma renda. O que nós queremos orientar os irmãos e trazer uma palavra, é como o cristão, se eu conseguir passar isso para vocês, eu vou estar muito satisfeito. Como é que um cristão
deve viver e lidar com o dinheiro de forma saudável, sem que ele venha trazer problemas para a sua família. Como é que uma pessoa pode lidar com os seus bens de uma forma que possa pagar os seus impostos, né? Pagar as despesas da casa, com a família, ser generoso com o próximo, porque a gente, como filhos de Deus, nós somos somos chamados para imitar Jesus, e Jesus cuidou dos pobres, então parte do nosso salário, a gente também tem que pensar em como ajudar alguém. O Jesus, ele não viveu e morreu só para si, ele viveu para os outros, e nós também devemos imitar Jesus. Então o meu salário, o meu dinheiro, ele deve servir para a gente manter a questão do governo, porque a gente sabe que o governo do federal, estadual, municipal, eles arrecadam com cada coisa que nós compramos no supermercado, nós pagamos impostos, taxas, então uma das nossas despesas é com o governo, nós vamos tratar disso. Então que a gente esteja quites com todas as taxas e impostos, que a gente possa manter a nossa família de forma equilibrada, e que a gente possa investir no reino de Deus, que a gente não venha tirar aquela parte que é de Deus, que o profeta Malaquias, de uma forma bastante severa, ele fala assim, de roubar de Deus, quando uma pessoa não contribui com o reino de Deus, quando uma pessoa que é de Deus, quando uma pessoa diz que é religiosa, cristã, e ela não ajuda para que as igrejas cristãs, né, se mantenham na evangelização, no discipulado, no sustento de missionários. Então, assim, o nosso objetivo é orientar que a gente tenha essas responsabilidades. E que nós precisamos viver equilibradamente, e que é possível alguém ser próspero e feliz mesmo ganhando pouco. Irmãos, 75% dos problemas familiares, conjugais, entre irmãos, dizem respeito à questão do mau relacionamento com o dinheiro. A pessoa não sabe lidar com o que ganha, gasta mais do que o que arrecada. Isso gera tensão, gera traumas, gera confusão, gera muita separação. Não é? A gente sabe que as tensões de relacionamento afetivo, íntimo, sexual é a outra parte. Mas 75% já foi comprovado que se uma pessoa não sabe lidar com o dinheiro, com os bens, e outra coisa, os problemas surgem, não é porque a pessoa ganhe pouco, não. Quando existe muitos recursos na família, muito dinheiro, pessoas também se separam porque não sabem lidar com os muitos recursos que têm. Entende? Então não é só você dizer, é porque a pessoa ganha pouco dinheiro, e aí eles vivem essa crise, porque não pode pagar as contas. Não. A questão é que alguém pode ser próspero mesmo ganhando pouco. Que essa pessoa cuida, o que é que eu tenho para pagar? Quais são minhas responsabilidades? Eu posso assumir mais essa responsabilidade? E a gente sabe que uma coisa, olhem aqui para mim, olha, uma coisa está ligada à outra. Se não há comunicação saudável na família, entre o marido e a esposa, entre os cônjuges,
entre as pessoas que lideram a família, na questão não só do dinheiro, mas da questão do dia a dia do casal, isso também vai gerar problema. Então, o que a gente quer abordar e tratar é alertar os irmãos que a gente precisa ter consciência das nossas responsabilidades financeiras, que é preciso haver diálogo e comunicação, e respeito, amor entre o casal, entre a família que rege ali aquela casa, entre o casal e os filhos, e que cada um tem que cumprir o seu papel. Então, o texto hoje, ele trata, vamos ler em Mateus 6, vamos ler Mateus capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Essa mensagem, ela está aí, mas a moça que cuida disso não apareceu, não chegou, e está um pouco difícil. Se alguém puder ajudar o irmão Arcanjo a achar a mensagem de hoje aqui nos registros, eu agradeço. Irmã Renata, deu certo não? Não tem. Tem, mas a gente não sabe onde é que está. Irmãos, com essa situação nova, nós estamos nos adaptando, né? Muitas pessoas hoje estão substituindo outras. Elas estavam encarregadas de várias funções, mas não puderam vir. Bom, famoso Sermão do Monte, capítulo 6, versículos 19 a 21, primeiro. 6:19, quem achou, diga amém. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 24, outra referência à questão do dinheiro, tesouros, né? Apego. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos para o versículo 33 e 34. No versículo 24, Jesus está falando Mamon como Deus do dinheiro. Uma pessoa não pode viver de forma dependente do dinheiro. Quer dizer, para ser feliz, para viver nesse mundo, a gente precisa lidar com o dinheiro, mas não sendo escravo dele. Como um vício. Você viver correndo atrás de enriquecer. A cada manhã a sua luta é ficar mais rico, acumular mais. O objetivo principal da sua vida não é ter o Deus como dinheiro, você como cristão. O dinheiro é uma coisa neutra, como eu disse. Mas ele pode se tornar um Deus, quando a pessoa coloca ele acima de tudo. Ninguém assume que é avarento. Ninguém assume que é súdito do dinheiro, mas muitas pessoas cristãs, por terem sido criadas num lar materialista, são extremamente dependentes do dinheiro. E quando não tem a quantia suficiente que gostaria de ter no bolso, essa pessoa fica mal-humorada, fica insegura, e o medo faz essa pessoa tratar os outros mal, faz a pessoa ficar doente. Então, se isso ocorre com você, você precisa analisar seu comportamento.
Você pode viver com pouco dinheiro e ser próspero. Você só não pode viver sem Deus. E sem Deus no controle de sua vida. Mas o texto aqui está dizendo que não dá para você ser súdito do dinheiro e ao mesmo tempo ser um servo de Deus fiel, um servo de Cristo. Uma pessoa que se preocupa em acumular somente. Uma pessoa dependente do dinheiro, ela não consegue servir a Deus na sua integralidade, como Deus quer. Então nós, às vezes, precisamos mudar hábitos que a gente aprendeu com a nossa família de origem. Você cresceu ouvindo sua mãe dizer: ô infelicidade, a gente trabalha tanto, não tem dinheiro, e uma pessoa murmurando todo dia. Uma pessoa, eu fui para um congresso de cura interior, lá em Minas Gerais. Lá eu ouvi um testemunho de uma pessoa que disse o seguinte: olha, minha mãe era uma senhora de classe média, e tudo que ela me dava, ou ela nos dava aos filhos, ela anotava. Ela dizia: olha, estou te dando aqui esse dinheiro, para tu ir para a escola, ou então para tu pagar esses livros, ou então para você comprar essa roupa, esse sapato. Mas um dia você vai me pagar. Você vai me devolver isso aí. Então assim, não era uma coisa que ela tenha dito uma vez, ela dizia em cada tostão. E ela alegava assim a comida: ó, tá comendo esse pão aí, mas custou dinheiro, um dia tu me paga. Um dia tu vai me pagar. Não é fácil manter vocês não, um dia vocês vão ter que me devolver. Então essa pessoa desencadeou nela assim uma doença psicológica. Primeiro, ela não sabia lidar com dinheiro. Ela tinha muita mágoa da mãe. Muita mágoa da mãe, muita mágoa. E essa mágoa a adoeceu ao ponto dela viver depressiva, não conseguir estudar, trabalhar, entendeu? Porque ela pegou um nojo daquilo. E essa pessoa estava procurando cura. Então assim, às vezes a gente morou num lar assim, que a mãe alegava tudo: olha, isso aí custou dinheiro, viu? O outro extremo é você não participar aos seus filhos os desafios que você vive como pai e mantenedor da casa ou como mãe. Existem várias formas de a gente dizer uma coisa. Por exemplo, uma pessoa falou para mim que mudou completamente, quando adolescente, a maneira de lidar com o telefone fixo. Vocês sabem que tinha um tempo que só tinha telefone fixo. Então a conta veio astronômica, filhos adolescentes em casa, né? A conta veio absurda. O pai, trabalhador, né? Escreveu um bilhete com letras grandes e botou assim perto do telefone: gente, a conta telefônica deu tanto. Vamos tentar economizar mais para que a gente possa poder tomar um lanche fora, a gente possa fazer um passeio, que tal? Amo vocês, papai. Bem diferente, não é? Do que uma pessoa chegar, esbravejar, bando de incompetentes, né? Gastar um absurdo no telefone, vagabundagem, gritar, humilhar a pessoa, assustar a pessoa. Não. Irmãos, diz que no outro mês a conta veio um pouco mais do que a taxa mínima. Aquela taxa que se cobrava, né, que a gente recebia todo mês. Então, irmãos, a forma. Essa mãe, ela tinha a intenção de colocar nos filhos, a pessoa anterior, responsabilidade.
Mas ela o fazia de forma completamente negativa, fazendo num caderno, contabilizando qualquer centavo que desse para os filhos e dizendo: tu vai me pagar. Isso gerou doença nos filhos. Mas o pai foi sábio, ele fez um bilhete. No final disse que amava os filhos, pediu cooperação e surtiu efeito. Então, amados, vamos aqui. Mateus 6, 33 a 34, diz assim, Jesus falando, né? Ele fecha esse assunto de como lidar com os tesouros da terra. Como lidar com o dinheiro. Sendo um filho de Deus, uma filha de Deus, um cristão. Qual é a receita? Para você ter equilíbrio emocional, para que a sua família se sinta segura, dirigida por você, para que haja um futuro de paz para você e a sua família, para que você possa ser um servo de Deus, que vai morar com Deus no céu. Qual é o segredo para você manter o equilíbrio? Jesus fecha dizendo assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Às vezes a mãe não tem intenção, ou o pai não tem intenção, ou a avó, ou a tia, seja lá, quem esteja na condução de uma casa, de adoecer os seus filhos, de fazer mal a eles. Apenas ela quer dar responsabilidade, mas ela não sabe como lidar consigo mesma, e nem com o dinheiro e os bens, e ela esbraveja. Ou ele esbraveja, grita, deixa todo mundo inseguro. Isso é um trauma. Mas o outro extremo é você se calar, cheio de dívidas, às vezes seguindo por caminhos até desonestos. Eu conheço situações em que o homem se meteu em bravatas, em problemas graves financeiros, porque ele não tem coragem de dizer para a esposa que está no vermelho. Tudo, a casa com tudo, comida, tudo que a mulher quer, tudo que os filhos querem. E o cara, para ter um ataque cardíaco, a pessoa para ter um troço, se acabando de nervoso, mas não diz para ninguém que está no vermelho, porque quer mostrar que é forte, porque aprendeu que ser macho é ficar calado, botar comida dentro de casa, botar tudo que a mulher quer, fazer tudo que a mulher quer, que o marido, que os filhos querem, dar tudo para eles, mesmo que não tenha. Mesmo que pegue o dinheiro da empresa, do capital, para investir ali. Outro extremo. Você precisa reunir a sua família, sem gritos, sem acusações, sem culpar ninguém, dizer assim: gente, a situação que nós estamos vivendo é essa. Eu estou recebendo tanto, ou eu estou conseguindo ganhar tanto. Nós temos tanto para pagar, e não há previsões de quanto nós vamos receber nesse mês. Então eu estou precisando da cooperação de vocês. Primeiro, que a gente ore ao nosso Deus, porque uma das coisas de uma pessoa dessa, uma pessoa que age assim, ela vive pela fé. Ela reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. E ela é humilde para dizer assim: eu estou fraco, meu bolso está zerado. Eu comprei essas coisas aqui, mas eu comprei fiado no cartão. Eu preciso que vocês me ajudem. Como? Não desperdiçando, não deixando fruta apodrecer,
não comprando coisas supérfluas. Eu preciso que nós todos cooperemos, e assim a gente vai ver aqui mais na frente, que uma das formas é você fazer ir no supermercado, comprar as coisas, as compras do mês, e no seu orçamento você ter o que são compras do mês, o que são compras da semana e o que são compras diárias. E uma das coisas que nós não aprendemos, a maioria de nós não aprendeu, pelos nossos pais, foi a gente ver o que é essencial e diferenciar o essencial do supérfluo. E perguntas que nós devemos fazer à nossa cabeça quando a gente vai comprar uma coisa, ou se meter num negócio. Às vezes a gente não faz, age pela emoção. As empresas, o comércio, ele gira em torno do marketing, da propaganda. E os profissionais de marketing, eles são treinados psicologicamente, eles são treinados para agir no psicológico da pessoa. E as propagandas dizem assim, elas dão a entender que você só será feliz quando você tiver aquele novo celular, aquele novo modelo, não é? Ou então, de repente, todo mundo na igreja está comprando um modelo de carro, e o seu está bem mais para trás, né? O seu modelo, o carro está bom, tudo, mas está fora do modelo que todo mundo está usando no seu grupo, no seu trabalho. Aí, de repente, os próprios amigos dizem assim, rapaz, muda esse teu carro, está velho. Vamos mudar, senão vai perder valor e tudo. E aquela influência, a pressão do grupo. Aí você comprar uma coisa, seja um carro, mas pode ser outra coisa, porque seus amigos têm, porque seus vizinhos têm. Porque você precisa, para se realizar, ter aquilo, então essa compra está equivocada. Se para ter aquilo você vai comprometer seu orçamento. Se não tem aonde tirar, se você já está com seu orçamento todo comprometido, como é que você vai trocar televisão, trocar carro, fazer reforma na sua casa, se você está apertado? Se não tem de onde tirar, se no próximo mês, então você tem que perguntar, eu quero isso, mas eu posso? Eu posso, mas isso é essencial? Isso, eu preciso disso mesmo, não tem como eu ficar sem isso, porque, irmãos, a questão não é só que a gente gasta com o governo, conosco mesmo, com a nossa família, com os outros e com o reino de Deus. A questão é que nós ainda temos que pensar em nos planejar para o futuro, para uma doença que possa surgir na família, não é? Eu quero dizer para vocês uma coisa, eu louvo a Deus porque eu tenho melhorado, eu nunca fui de ter cobrador na minha porta, assim, pessoas, o pastor comprou e não pagou, Deus me livre, só se foi assim um equívoco, uma coisa muito grave, mas que eu me lembre, em sã consciência, eu não ando comprando coisas, assim aleatoriamente, pelo prazer, com irresponsabilidade. Quem me conhece sabe. Mas, irmãos, eu sempre me incomodei em fazer orçamento. A minha esposa sempre me chamou para isso, Abraão, vamos fazer um orçamento. Outra coisa, eu reconheço que eu passei muito tempo casado e assim, faltou entrega, eu não sei, pela maneira como eu fui educado, pela maneira como eu vivi, eu não entreguei as minhas finanças para minha esposa.
E assim, lá em casa a gente se entende, eu pago algumas coisas, ela paga outras, isso desde sempre. E a coisa está indo, mas a minha esposa, ela é extremamente organizada. Ela anota tudo que ela compra. Ela anota, tem um caderninho lá, aquilo, quando ela pegava aquele caderno, chega a me dar assim uma dor na minha barriga, sabe? Tu vai anotar isso, eu dizia. Mas ela não alega para filho, ou para mim, olha, eu estou anotando isso aqui, viu, você vai me dar. Não. Eu reconheço, assim, eu quero dizer para vocês que sempre a minha esposa, durante muito tempo, ela ganhou mais do que eu. Os 2 carros que a gente comprou, primeiro foi ela que comprou, e pagou. Eu usava, mas ela que pagou. E assim, eu já agradeci a ela, pessoalmente, eu quero dizer isso para vocês aqui. Eu fiz loucuras com esses carros. O primeiro carro eu emprestava. Eu emprestei esse carro. Bateram esse carro, o carro chegou só o caco. A pessoa pagou o conserto, mas o seguro, a minha esposa nunca foi de dizer coisas comigo, ou de cobrar porque eu tinha emprestado o carro. Entende? Ela foi muito boa nisso. A gente não é um casal perfeito, mas ela foi muito boa nisso. Ela nunca me decompôs, disse coisas comigo porque o carro se quebrou, ou porque foi usado na casa de Deus. Não. Mas, irmãos, hoje eu tenho uma experiência para contar para vocês. A gente tem uma casa em Fortaleza. Faz 16 anos que a gente tenta reformar essa casa. 16 não, 17. Dividir em 2 para poder alugar. Olha, é como o povo de Israel do deserto, a experiência. Porque a gente mora aqui e a casa está lá. Então a gente conseguiu já terminar de baixo. E a gente alugou. E a minha esposa disse para mim: Abraão, eu vou guardar esse dinheiro para a gente reformar de cima. Eu quero dizer para vocês que eu aceitei. Ela foi guardando esse dinheiro e nós já conseguimos reformar essa casa quase toda de cima. Coisa que se eu tivesse na condução do dinheiro, eu já tinha gasto o dinheiro todinho. Porque eu gosto de comprar comida, coisa de comida lá para casa, eu não gosto que falte. Então assim, se eu tenho R$600 na conta, eu digo, olha, eu tenho 600. Eu posso mandar para minha mãe, uma parte, eu posso comprar comida. A minha esposa não, ela tem capacidade de poupar, de economizar. Então, amados, aqui no versículo 33 e 34 de Mateus, Jesus está falando sobre aquela pessoa que reconhece o Deus soberano como Senhor. Ele fala sobre a pessoa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, ter Deus como soberano. O que é ter Deus como soberano? Crer nele desse jeito. Que Deus está no controle do universo e das nossas vidas. E que tudo que eu sou, o que eu tenho, pertence a Ele. Eu desenvolvi uma amizade com a dona Helena Melo, uma senhora muito católica. Vocês sabem quem é. Ela tinha uma fazenda lá no lago. Ainda tem, ela partiu. Mas eu passei mais de ano estudando a Bíblia com ela. Ela sempre dizia assim, olha, não vou deixar a minha igreja, pastor.
Mas eu quero ir para o céu, e eu quero ir para Deus, e eu quero aprender as Escrituras. E eu quero me batizar adulta. Eu não sei se ela conseguiu se batizar, porque ela queria se batizar no outro estado. Mas, irmãos, de toda aquela convivência, as tardes que a gente passava juntos, lendo a palavra lá na fazenda, o lanche que a gente fazia, coisa mais agradável que eu tinha era ver aquela senhora com a consciência de mordomo de Cristo. Ela dizia assim: pastor, tudo isso aqui é de Deus. Essa fazenda, os bichos, as coisas. E um dia ela me mostrou um caderno das contribuições que ela fazia. Irmãos, ela fez isso não para se mostrar. Ela, pastor, olha, eu contribuo. Irmãos, com vários pregadores de televisão, tanto católicos como evangélicos. Ela veio aqui, recebeu o diploma do estudo bíblico que ela recebeu. Era uma pessoa muito entregue a Cristo, a Deus, entende? Ela tinha consciência, Deus é dono de tudo que eu tenho. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar assim: Deus é soberano na minha vida? Eu tenho Ele como soberano? Porque quem tem Deus como soberano, ele não vive estressado, inquieto, né? Pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, diz a Bíblia. Basta a cada dia o seu mal. Então, as nossas finanças, como eu disse, há 3 destinos. A gente contribui obrigatoriamente para o Estado, país, né? Na forma de taxas e impostos. Em cada item que você compra no comércio, até numa caixa de fósforo, tem imposto. Não sei se você tem essa consciência. Quando você vai comprar o açúcar, o arroz, ali tem um imposto em cima. Além da margem de lucro do comerciante. Nós, cidadãos brasileiros, a gente investe 5 meses do nosso salário em imposto e taxa, em pagar coisas para o governo. Frigir dos ovos, você trabalha 5 meses para o governo. É uma obrigação. Jesus, ele se referiu a isso. Uma pessoa perguntou a Jesus: Senhor, convém a gente pagar imposto para o governo de Roma, para César? Jesus disse, mostra uma moeda, e tinha lá a efígie, né, a cara do imperador. Ele disse: de quem é essa foto? De quem é essa cara aqui? A pessoa disse: é de César. Ele disse: então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus pagou o imposto. Vieram cobrar o imposto dele, ele pagou. Mas existem as despesas conosco mesmos e com a nossa família. Existem as despesas essenciais, água, luz, telefone. Se você não pagar a água, cortam, né? Se não pagar a luz, a energia, a Enel vem e corta. Telefone, mesmo pré-pago, para você ter, você tem que pagar, comprar. O ideal é que o homem e a mulher de Deus, ao receber o seu dinheiro, no orçamento, lá na cabeça,
Primeiro, tira a parte que você vai dedicar a Deus. Isso é priorizar o reino de Deus. É confiar que Deus vai suprir e lhe abençoar, e lhe fazer próspero. Você não vai dar o dinheiro para Deus de sobra, não. Você tira primeiro dele. Eu achei muito interessante uma pessoa aqui, um detalhe muito simples, mas tem uma senhora aqui na igreja, que ela recebe o dinheiro dela, ela é funcionária municipal, e ela não traz notas velhas para a casa de Deus. Ela escolhe lá no banco, eu não sei como, ela tira as notas novas, cheirosas. E um dia, eu nunca olho esses envelopes, eu não sei nem quem, estou sendo o mais sincero possível, não ando mexericando para ver quem entrega ou quem não entrega. Até para eu não ter uma ideia muito estimada ou subestimar alguém pela minha carne, não é? Então eu não fico olhando quem contribui, quem não contribui. Mas um dia ela me mostrou: pastor, você sabia que eu não trago nota velha para a casa de Deus? Eu só trago as novas, bonitas e cheirosas, porque é para o meu Deus. O que vão fazer com ele eu não me interessa, mas eu sei que eu entreguei para Deus pela fé, e Ele vai me honrar. Eu achei isso lindo. Irmãos, o ideal depois é que você separe e pague as suas despesas essenciais. Não é? Ai, mas eu tenho que comprar aquela roupa, eu tenho que comprar aquela coisa, eu tenho que fazer aquela viagem. É despesa essencial. O contrato da casa, né, o empréstimo. Coisas que você se comprometeu que se você não pagar vai ser um problemão. Gastos extras, supérfluos, investimentos a curto, médio e longo prazo, né? Vamos ver, atender às nossas necessidades nos dias de hoje exige uma série de escolhas e de decisões. Precisamos fazer algumas perguntas, tais como: em que consistem as necessidades da minha família? Qual será o estilo de vida que escolheremos e desejamos adotar? A gente vai ter uma vida glamourosa e ter problemas financeiros, ou nós vamos ter uma vida simples e vamos ter paz de espírito um com o outro e com os filhos e com o mundo? O casal, os dois trabalharão fora, ou um só vai assumir, tem condição de assumir as despesas, pagar tudo e ficar tudo bem? Existem homens e casais que decidem que a esposa vai ficar em casa cuidando dos filhos, até que os meninos cresçam. Acordam isso. Há homens que dão até um salário para a esposa, dizer: olha, o que você ganharia fora eu vou lhe dar para você ficar em casa conosco, não é? Obrigado. Os filhos menores e estudantes receberão mesada para suas despesas pessoais? Irmãos, a questão da mesada é uma coisa boa para ensinar um menino a administrar o dinheiro, desde que você o eduque, que você ensine. Quando terminar o dinheiro da mesada e ele vier pedir mais, você diz: não, o dinheiro do mês era esse para você. Se você gastou, você só vai ter agora no próximo mês. Já é uma maneira para ele entender como adulto que ele não tem todo o dinheiro que ele quiser, que não tem um pé de dinheiro.
Né? Para ele toda hora eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Não. A criança, vocês sabem, ela só tem visão de si mesma. Durante, acho que até uma certa idade, a criança só tem visão de si mesma, até os 6 anos de idade. A partir de qual idade os filhos realizarão algum trabalho digno, quer dizer assim, um estágio, para cooperar consigo mesmos e com a renda da família? Importante isso. Vejam só. Preste bem atenção, vocês que são jovens, olhem aqui para mim, vocês, fiquem atentos. Quem vai beber água, para um pouquinho aí para ouvir, ó. Se um jovem saudável atinge a idade de 22 anos, sem estudar, sem um estágio, sem aprender um ofício, dificilmente, preste bem atenção, dificilmente essa pessoa será inserida no mercado de trabalho. É duro isso? É. Mas escute, acorde. Como é que alguém assim poderá constituir família? Como essa pessoa manterá a si mesma e a seus filhos? Irmãos, oferta de trabalho tem. É simples. Mas há pessoas que só querem um emprego, elas não querem um trabalho. Tipo assim, um emprego de 4 horas, no município, no estado, sentado num birô. Não. A gente começa do primeiro degrau, e às vezes o primeiro degrau ele não é muito confortável. Quando eu conheci minha esposa, ela já estava se preparando para entrar na faculdade. Eu estava no 3º ano do ensino médio. E eu era o quê? Office boy. E com esse dinheiro eu sustentava minha família, pagando aluguel. A minha vida foi muito sofrida, como a de muita gente aqui. Ganhava pouco. E foi bem de baixo. Foi bem de baixo mesmo. Quem me vê hoje com o carro, a casa que está nas minhas mãos, a família, não imagina de quão de baixo eu vim. Mas, irmãos, eu fui forjado. Como muitos aqui. Meu pai nunca foi de me dar assim, tome 10 reais. Tome 5. Primeiro ele não tinha 7 filhos. Não tive berço de ouro. Tudo foi muito sacrificoso, muito. Eu passei 7 anos morando de favor numa casa, fazendo todo tipo de serviço, domésticos, para eu poder estudar. Às vezes eu estou na fila do banco, já me ocorreu de, sempre o guarda diz, a sua fila é aquela, senhor. Eu digo, você acha que eu tenho quantos anos? Só tem já uns 70, não é? Isso, faz uns 5 anos que esse guarda me disse isso. Eu envelheci, dormindo pouco, sofrendo. E não estou me vitimizando, estou dizendo que a vida não é fácil. Mas é uma bênção, o trabalho dignifica, trabalho não mata. E simples, ter um ofício simples é digno. E hoje se vive uma realidade no país que uma pessoa quer dar um trabalho, tipo, é fácil arranjar um jovem ou adolescente para fazer uma compra para você no mercado? É fácil um jovem querer fazer um pagamento assim, você chama fulano, ele vai.
É fácil um jovem querer lavar um carro? Tudo isso dá dinheiro. Mas os jovens querem dinheiro, querem roupa, querem exatamente o que os ímpios querem. Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, beber e vestir. Mas, irmãos, hoje todo mundo quer ser doutor sem estudar. Quer ganhar como doutor, sem trabalhar como doutor. Isso é grave. É grave. Nós vamos ter uma sociedade. Primeiro, há pessoas como eu, na igreja, que ralaram, que nem escravos, para estar onde estão hoje. Mas não treinaram os seus filhos para também ralarem. Não vou deixar que meu filho passe pelo que eu passei, não. Eu não ajo de forma doentia, querer que meu filho sofra, minha filha sofra para aprender. Mas eu não poupei e nem poupo. Isso não é amor. Ensine seu filho a ter uma tarefa. Ensine seu filho a ter uma tarefa em casa, desde cedo. Acho que com 5 anos a minha filha já tem fotos dela numa cadeira lavando a louça. A mãe ia botando ela para lavar a louça. Hoje ela cozinha muitíssimo bem. Não vou dizer, meu irmão, que a meu lar é um exemplo de tudo que é bom, não. Não é assim, não estou querendo falar isso, estou dizendo. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Isso se diz a respeito da espiritualidade e também do papel que o cidadão tem que ter no mundo. Cada pessoa tem que ter sua tarefa em casa. Tirar o lixo do banheiro, aguar uma planta. Mas ele não sabe, mas ele aprende. E ensine logo. Porque uma vara, uma planta, enquanto ela é verde, você pode dobrar e dar o formato que quiser. Quando o caule engrossa, você não pode mais não. Isso também tem a ver com a vida financeira. Se numa família só um trabalha, para 7, 8, 9, 10 se sustentar a favor daquela família, daquela pessoa, um dia as forças se esvaem. Quem é que vai continuar com o legado dessa pessoa? Quem é que vai manter aquela família? Outra coisa, irmãos, a gente precisa estar atento às tentações do comércio e da mídia em geral. A gente já tratou disso. Tudo que o comércio oferece de propaganda, em 12 meses, para pagar no ano que vem, mas você vai pagar. E tem juro. E tem correção monetária. E você não deve entrar numa compra sem que você tenha noção de quanto você vai pagar de juro, de correção monetária. O financiamento vai custar quanto? É o mais ideal para você? Tem que pensar nisso. Um negócio fantástico, um negócio maravilhoso, não tem no outro canto, mas é o ideal? Tem que usar a razão e a fé. E a emoção só quando você pagar todinho. É evidente a necessidade de organizar nossas prioridades e estabelecer alvos para toda a família. Se desejamos controlar de alguma forma a quantia de nossos recursos, que será gasta conosco mesmo, e os investimentos no reino de Deus.
Irmãos, há pessoas que sustentam a obra de Deus. Essa igreja aqui, ela é sustentada por cerca de 50 pessoas. Não vem rendimento de fora, não vem dos Estados Unidos, não vem de convenção, não vem de nada, é só dessas 50 e 55 pessoas. Alguns aposentados de salário mínimo, donas de casa, mulheres que lideram famílias, são essas pessoas que sustentam essa igreja. Irmãos, missões é um milagre. A irmã vai tratar hoje de missões, se Deus quiser. Mas, irmãos, a maioria dos membros dessa igreja não oferta para missões o correspondente a uma Coca-Cola. A gente tem aqui uma campanha no boletim todo mês assim: dedique R$10 do seu dinheiro todo mês para missões, ou o correspondente a um refrigerante. Irmãos, isso a nível mundial, as pessoas não gastam anualmente para missões, anualmente, o correspondente a um lanche que fazem num dos domingos. Eu tenho perguntado a alguns jovens aqui que trabalham: você está dizimando? Você está ofertando para missões? Irmãos, não é de olho no dinheiro da pessoa não, é de olho se essa pessoa tem fé em Deus, se essa pessoa confia em Deus, se essa pessoa separa o que é de Deus, se essa pessoa tem educação financeira. Você tem um salário, você tem um rendimento mensal, passa a campanha missionária, você não dá um tostão. Como é que você tem coragem de cantar de todas as tribos, povos e raças? Muitos virão te adorar. Pensando só no reforço do Espírito Santo, 3 minutos, viu, meu filho? Chame o outro que está por lá. Pois é, estão saindo, o papo não agrada. O papo não agrada, eles não querem ter responsabilidade. Desculpem a grosseria. Mas um assunto desse incomoda até os adultos, quanto mais os jovens. Irmãos, como cantar para Deus se você não é leal com Ele? Não estou falando só em dinheiro, não. A Bíblia diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo falando aos Coríntios. Isso aqui é algo de fé. Se uma pessoa dedica pouco do seu salário, pouco também precisa contar que Deus vai lhe ajudar. Não é uma troca. Você não precisa pagar para Deus lhe abençoar, não. Mas se você é fiel, Deus vai se alegrar em você, vai se agradar de você. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. A primeira parte, não é a última e se der não, é a primeira parte. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, promessa de Deus. Honre a Deus com o que vem primeiro na tua mão, a primeira parte do teu salário,
a primeira parte do negócio que tu fizeste, a primeira parte do dinheiro que tu recebeste por mês, por semana ou por dia, separa para Deus. E há uma promessa, não vai te faltar. Transbordarão os teus lagares. Irmãos, o pecado vai de avião supersônico e o evangelho vai numa carroça, por causa da fé dos crentes, que é mínima, inexistente. Você recebe seu dinheiro, você diz assim, mas tem isso, eu comprei isso, o cartão de crédito, não sei o que, a casa, o carro, a viagem, sobrou R$10. Mas chega na igreja, você tem que comprar o lanche para o menino lá atrás, eu vou comprar o lanche. Assim alguns agem com Deus. E querem ser abençoados, querem ser prósperos, querem ter um lar feliz, quando não confiam em Deus, não têm Ele como soberano, e não praticam, e não entregam a parte que é de Deus, não investem no reino de Deus. Deus ama a quem é generoso, a quem é generosa. A generosidade é um atributo de Deus, Ele é generoso, Ele é bom, e Ele espera isso de você e de mim. Ele transfere isso para você. Receba pela fé e exercite isso com as outras pessoas. Pergunto, alguém na igreja ou na comunidade é ajudado por você? Um pobre, uma criança que precisa de roupa, comida, o que você ganha, você reparte. Irmãos, a felicidade está em não acumularmos. A graça, a felicidade, a generosidade está em a gente repartir. Aprenda isso. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o achará. Você abençoa uma pessoa aqui, ela nem lhe agradece, mas Deus vai mandar abençoar você na sua velhice, Deus vai te ajudar, ou através daquela pessoa, ou de outra. Reparta. Reparta o pouco que vier, não gaste só com você, não gaste só com a sua família, não sei, você diz, mas eu sou dizimista fiel, isso é o mínimo, isso aí já é obrigação, já é dever de cada crente. Irmãos, eu não sei se vocês viram a reportagem de uma das casas da Hebe Camargo. Depois que ela morreu, saiu a reportagem de uma casa que ela tinha morado com o esposo dela. Casa toda cheia de mato, toda suja, toda quebrada, toda rachada, abandonada. Eu não estou falando do caráter da Hebe, eu estou falando dos bens. Criam cupim, irmãos, se acabam. Você não deve ser uma pessoa perdulária, irresponsável, mas você não deve só viver de acumular, não. Usufrua. Tem gente que suvina até de si mesmo. Tem dinheiro, mas não compra alimentação para si, roupa adequada, para acumular. Vocês viram que precisa de um equilíbrio? Não se pode viver sem poupar, mas não se pode viver só para acumular. E eu vi uma reportagem da casa do Clodovil, lá em Ubatuba. Uma casa lindíssima,
abandonada, cheia de mato. Ele morreu e levaram a empregada lá. A administração do espólio não deixou nem eles entrar, tem só um vigia lá. Tudo abandonado. E assim estão os bens de muitas pessoas. Cuidaram, zelaram, lamberam, limparam. Isso é ótimo. Mas nenhum de nós deve viver só para si, irmãos. A gente precisa viver também para os outros e para Deus. Tem que ter um equilíbrio nisso. E a maneira da gente ofertar tem a ver com a atitude do nosso coração. A Bíblia fala lá em Atos 4 de como era a vida dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, eles traziam o dinheiro para a igreja alimentava os pobres. E era uma corrente maravilhosa. E era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Lembra dessa música? Desse hino? É porque eu me esqueci do nome do irmão. Barnabé. José, filho da consolação. Ele vendeu uma propriedade, trouxe o dinheiro todinho e entregou nas ofertas. Foi uma festa, mas tinha um casal, não convertido, mas na membresia, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, e eles encheram os olhos, olha, o conceito de Barnabé subiu. A gente vende aquela casa, suponhamos, a gente vende por 50, a gente dá 30, fica com 20, e a gente diz que deu tudinho para a igreja. E eles combinaram isso, uma mentira, venderam a casa, e disseram, como Barnabé, nós também estamos entregando tudo. Pedro repreendeu primeiro um cônjuge, depois o outro. Só olha, quem botou no coração de vocês o intuito de mentir para Deus? Vendendo essa propriedade não era de vocês? Para que vocês estarem mentindo, vocês guardaram uma parte? Porque Deus, o Espírito Santo revelou para Pedro. Irmãos, a mulher caiu durinha e morreu. Foram enterrar, daqui a pouco veio o outro, o marido. Eu não sei se estou trocando aí. Tem gente que é expert, fica atento. Pastor errou. Eu não sei quem foi que foi primeiro, se foi a mulher ou o homem, eu sei. Me digam aí os bons de Bíblia. Hein? O homem morreu primeiro, não foi? Ora, o líder, né? O líder da família. Obrigado. O homem morreu. Daqui a pouco a mulher veio e Pedro disse, é verdade, vocês venderam, portanto, a propriedade, trouxeram o dinheiro todinho para cá. Ela disse, foi verdade, graças a Deus, a gente entregou do jeito de Barnabé. Pedro disse, está aí o pessoal que enterrou teu marido, também vai te enterrar. Por causa da mentira, vocês mentiram, não foi aos homens, foi ao Espírito Santo. Então, irmãos, assuntos de dinheiro, de oferta, de dízimos, são levados a sérios por Deus. E nós devemos levar a sério. Deus sustenta a sua obra, independente de você ou de mim. Ele levanta sustentadores. Irmãos, quando foi para botar esse teto, nós fizemos uma campanha no Facebook. E na minha pequena fé, eu nunca imaginei. Havia um dentista, amigo meu e da minha esposa, da nossa juventude, quando nós todos éramos solteiros. O Chagas, o doutor Chagas,
Ele viu a campanha em Fortaleza, e um dia ele chegou na nossa casa com uma maleta com R$ 6.000. Ele disse para mim: Abraão, eu ouvi a tua palavra lá em Fortaleza, e Deus mandou eu trazer isso aqui para você. R$ 6.000. Sabe quanto foi esse teto aqui? R$ 75.000. E como eu digo para vocês, aqui, em torno de 50 pessoas carregam o piano. Muitos não dizimam nada, nem um tostão por mês. Acham que a igreja vive assim, sobrando dinheiro. Não sobra. Não sobra, mas todo mês a gente paga todas essas contas. As viúvas, os aposentados, os idosos, as mulheres de família monoparental, mulheres que carregam o piano em casa e na igreja, e alguns casais e jovens sustentam essa igreja. A gente sustenta o missionário de Barroquinha, com um salário mínimo. A gente paga um funcionário aqui, a secretária e o sustento pastoral. Milagre, milagre, milagre. E porque alguns foram chamados para ser fiéis, e você também foi chamado para ser fiel, porque nós temos desafios do tamanho de Deus. Olha, para pensar, quanto dos recursos que você recebe são gastos com o governo? Você tem noção de quanto você paga de impostos e taxas por mês? Você, sua família e para ajudar outras pessoas, quanto é que você gasta por mês? Já botou isso no papel? Tem cuidado para não desperdiçar coisas na sua casa? Congelar, não jogar fruta fora, não jogar verdura, não jogar cereais, arroz, feijão, jogar lá de monte, deixar apodrecer. Se está envelhecendo, antes de envelhecer, reparta, traga para a cesta da igreja. Deus não gosta de extravagância e nem de desleixo. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, o que foi que ele disse para os discípulos? Quando todo mundo comeu a se fartar, Jesus disse: guarde os pedaços para que nada se perca. Parece que sobrou ainda 12 cestos cheios de comida, mas Jesus mandou armazenar para servir mais tarde. Irmãos, eu sou terrivelmente contra jogar alguma coisa fora. Minha mulher vive aflita, porque eu procuro, se tem um arroz e está sobrando lá, vamos guardar o arroz. Menino, rapaz, 2 dias, guarda de novo. Em obediência à palavra. E para não jogar fora, eu crio galinha, que é para as galinhas comer quando não dá mais. Quanto você investe nessa igreja, ou em outro lugar, para Deus, para o reino de Deus, para o evangelho ser anunciado? Irmãos, tem uma coisa, às vezes, uma pessoa só carrega o piano na família. E essa pessoa, por uma questão cultural, essa pessoa não quer que a mulher trabalhe. Essa pessoa não se preocupa se os outros não trabalham. A mulher nunca foi nem no mercado fazer uma compra. Mas eu quero dizer uma verdade para você. Prepare sua família para um dia em que você não estiver mais lá. Porque um dia você pode viajar,
pode ser transferido de trabalho, ou você vai ser transferido certamente para o céu, para a eternidade, você vai morrer. Alguém precisa saber, pelo menos comprar 1 quilo de farinha na tua casa. E como vai conseguir o dinheiro para comprar? Há pessoas que são tão superprotetoras, tão dominadoras e controladoras, que elas se acham assim, uns semideuses. Elas não pensam, eu vou adoecer. Eu posso adoecer, eu posso morrer a qualquer hora. É verdade ou não é? Diga-me uma coisa, se você morrer, como é que vai ficar a sua casa? Ah, pastor, agora o senhor disse que não é para a gente andar inquieto, preocupado, e o senhor vem botar preocupação na gente. Não, eu quero que você prepare você e a sua família para um dia onde você não estiver mais. Então, há famílias que foram educadas assim. Quem conduz tudo é o homem. Quando o meu sogro partiu, eu já era namorado da minha esposa. E a minha sogra olhou para mim e disse assim: e agora? O que é que vai ser de nós? Ele tinha uma lojinha. Eu não compreendi a pergunta da minha sogra. E depois eu compreendi. Irmãos, a minha sogra não era mulher de ir nem no mercado. Ela não era conhecida na rua, ela era aquela senhora do lar, só para limpar a casa e cuidar da comida. Ela sofreu demais, porque ela teve que administrar a loja com um sócio, que era o cunhado. Foi terrível. Um dia você vai partir, ou o seu cônjuge vai partir, você tem que estar preparada, ou preparado para saber a quem você vai transmitir o legado para conduzir aquela família. Alguém tem que pagar as despesas. E às vezes o homem, por machismo, desculpem, o homem não deixa a mulher se meter nos negócios dele. A mulher não sabe as senhas do cartão. A mulher não sabe o saldo da conta bancária. A mulher não sabe em que é que ele investe, o que é que ele compra, o que é que ele vai fazer. Porque ele aprendeu assim. Fica na tua. A tua é a casa, a cozinha, o menino. Eu cuido dessa parte. Isso está errado. A Bíblia diz: e deixará o homem seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma só carne é conta conjunta. É saber da senha um do outro. É saber do saldo da conta, porque um dia você vai bater as botas. Um dia você vai morrer, e pode ser de repente. E como é que vai ficar essa viúva, se ela não sabe nem da tua senha? Se ela não sabe nem o que é que tu deve? Se ela não sabe nem quais são os teus compromissos financeiros? Então, irmãos, vamos deixar o machismo de lado. Vamos baixar a guarda. E vamos nos entregar à nossa esposa. Amanhã é o dia da mulher. Aproveite para celebrar, calçar as sandálias da humildade e pela primeira vez conversar sério. Como é que está a tua situação financeira como homem, macho, dono da tua casa? Para passar a tua mulher as tuas senhas. Em confiança. Porque a família, irmãos, a família é uma pequena empresa, onde tem 2 sócios. O ideal é que tenha 2 sócios. Às vezes o pai se casa com a filha e a mulher com um dos filhos. E o casal não tem comunhão um com o outro. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu estou falando para o bem de vocês.
para o futuro de vocês. Se você está casado com alguém, ou vive unido com alguém, tenha comunhão com essa pessoa. Abra o coração. Olha, a situação da empresa é essa e essa. A gente deve tanto. A gente tem esses compromissos. Eu acredito que Deus vai nos abençoar. A minha preocupação é essa. E está aqui a senha. Ou então você não quer dar logo, você diz, está em tal lugar. E a senha do cofre é essa. Porque você não é eterno. Você não é eterna. Quando eu contraí Covid, eu comecei a sentir falta de ar. Aí você diz, isso aí é o efeito da Covid do pastor. Está muito manso, né? Pois é, eu disse para minha mulher, Aurinei, deixa eu te dar a senha da minha pequena conta. Eu vou te lembrar aqui a senha para tu raspar lá. Se eu morrer, tu já sabe. Irmãos, a vida é assim, a gente não diz, a vida é uma vela acesa. Mas a gente não acredita, a gente acha que é eterno. Prepare seu filho, mande ele no mercado, mande ele fazer compra. Dê o dinheiro, faça a lista. Prepare seu filho, dê tarefas para ele, vá dando responsabilidade, sem escravizar, sem cobrar demais. Prepare sua esposa, para que se você faltar, ela não leve a loja, a empresa, à falência. Ou seja lá o que for. As causas determinantes da desordem financeira familiar, uma delas é o machismo. O marido não deixa a mulher se envolver nas coisas dele e nos problemas dele, achando que ele vai resolver sozinho. A outra coisa, às vezes os dois não sabem lidar com finanças e a família, a vaca vai para o brejo. Maus hábitos transferidos de geração em geração. Pessoas que não foram educadas em distinguir o útil do indispensável. O prioritário do secundário. O lar é uma pequena empresa em que os gastos devem estar subordinados à capacidade da receita da família. Quero deixar vocês com 2 adágios que nos levam a refletir. Quem gasta tudo o que tem, a pedir vem. Na Inglaterra tem um adágio mais ou menos assim: cuide dos centavos, que o real cuidará de si mesmo. Às vezes a gente pensa que pequenas compras não interferem no orçamento familiar e não vão nos causar problemas. São as pequenas compras que muitas vezes levam a família a problemas financeiros. Vai juntando uma, juntando outra, daqui a pouco você não tem controle. Porque as grandes, a gente fala, não posso ficar sem pagar a água, sem pagar a luz, você já fica com a luz acesa. Mas você vai comprando tudo que vê, pela emoção. Isso pode ser um problema e isso é um mau hábito que gera desordem financeira familiar. A última questão da desordem financeira que se observa é a rebeldia espiritual. Quando uma ou mais pessoas da casa se conduzem sem praticar os princípios do amor, do respeito entre os demais integrantes. Como a gente já falou, um marido que está em apuros financeiros. Eu quero dizer para vocês que eu sou testemunha de homens que foram presos, ou foram ameaçados de ser presos, por se envolver em negócios errados, para poder
gastar e ter em casa e não dizer à pessoa, à esposa, os problemas que estavam passando. Pegou o dinheiro da empresa, gastou 20, 30 mil adoidado e perdeu o emprego e responde processo. Seja humilde. Chame a mulher, chame os meninos, fale da real situação do seu bolso, de vez em quando, e orem, e se planejem, e sejam simples, e comecem a provar da bênção de Deus, derramando bênção sem medida, porque quando há comunicação, quando há humildade, a mulher se interessa em ajudar o homem. Mas quando cada um está na sua ilha, ninguém pede ajuda a ninguém, não aceita ajuda, não aceita apoio, quer viver como solteiro sendo casado, não reparte, não se entrega, não há como prosperar, meu irmão. Por último, é assim: reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre o mundo, sobre o universo. Saiba que só entrega se houver confiança. Tenha consciência do limite que você pode gastar. Veja os compromissos que você já formalizou e veja se você pode entrar no outro. Pouca gente sabe realmente quanto gasta e muito menos com o quê. Eu sou um deles. Às vezes a minha esposa diz assim: quanto foi esse arroz? Eu sei não. Eu peguei lá no mercantil e passei no caixa e foi no cartão. Às vezes eu não atento para o preço das coisas. Isso é grave. A gente perde dinheiro com isso. Estabeleça metas e alvos para você e para a sua família, que possam ser alcançados. Quem não tem objetivos claros no que faz, caminha em círculos. Saiba que como cristão, sua razão de ser nessa vida é glorificar a Deus aqui nessa terra. Planeje-se para o futuro. Jesus disse: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Lucas 14, 28. Ele estava falando da responsabilidade de segui-lo, mas isso se aplica também à vida financeira da família. Se você não se planeja, você vai cair em problemas sérios da vida financeira. Por exemplo, quando o outono chegar, o inverno, na sua vida, a terceira idade, os problemas de saúde, a aposentadoria, na viuvez, as pessoas estão vivendo mais, e aí, quem vai ser o seu cuidador? Cuidadores são caros. Ah, pastor, o senhor está indo longe demais. Pois então eu vou parar. Concluindo, a Bíblia diz que o alvo do cristão não deve ser ele ficar rico, obter riquezas. E quem ama ficar dinheiro, quem ama o dinheiro, fica doido atrás de dinheiro, vai se meter em muitos problemas. Lá em 1 Timóteo 6, de 3 a 10, trata disso. A sua vida e a sua paz vale mais do que dinheiro. É verdade ou não é? O essencial importa mais do que o supérfluo.
A Bíblia diz: se a gente tiver com o que vestir e o que comer, estejamos por isso satisfeitos. Me responda, qual a diferença entre o que você está investindo em você mesmo e o que você investe na obra de Deus? O que é que vai durar para sempre? Faça um teste, compare o valor gasto no último lanche e a sua oferta anual para missões. A maioria não contribui para missões nem o valor correspondente a um refrigerante, como eu já disse. Se você está agindo assim, se arrependa, peça perdão a Deus e mude suas prioridades. Evite cantar e proferir coisas que você não vive ou pratica. Cânticos de entrega da vida, de confiança, de amor à família. Só cante se você realmente estiver se esforçando para amar o seu cônjuge, a sua família e também a Deus. Que tudo seja feito com decência e ordem, para a glória de Deus. Honre a Deus com o seu dinheiro. Que Deus nos abençoe. Eu estou aqui pedindo perdão à nossa dirigente, a irmã Clauderlândia. Ela tem algo a fazer e eu prometo que à tarde, se ela puder e quiser, ela terá o tempo necessário. Ou no próximo domingo. Peço desculpas por ter me alongado, começamos um pouco mais tarde. Eu quero orar por você, pela sua família e pela vida financeira da sua família. Pai do céu, nos ajude a vencer o nosso egoísmo, a nossa maldade de coração, a nossa falta de entrega da nossa vida a Ti, a nossa incapacidade de amar e nos entregarmos ao nosso cônjuge, a nossa maneira errada de amar os nossos filhos, às vezes, nos extremos, ou dando tudo o que eles querem, ou alegando tudo o que eles recebem. Nos ajude, Senhor, a aprendermos a confiar em Ti, a honrar a Ti, com os nossos dízimos e ofertas. Que possamos ser leais a Ti, Senhor. Que possamos Te conhecer verdadeiramente. E que haja lares equilibrados no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, pela avançada hora, nosso momento missionário vai ficar para o próximo domingo. Vamos aqui fazer o nosso momento da entrega das nossas dízimos e ofertas, né? Às vezes quem não vem agora pela manhã, não pode vir à tarde, já pode entregar também o seu dízimo. Ministério de Louvor. Lembrando que a entrega da nossa oferta de missões mundiais será no segundo domingo de abril. Enquanto isso, vamos estar orando, né, pelos nossos missionários, né, e pelo sustento, né, que Deus é o Senhor da obra, né? Cantaremos o hino de todas as tribos. Você tem a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Dá-me teu visão. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas Os irmãos podem ficar de pé. culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar.
povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente